Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, tá pessoal? A gente aqui mais um dia para a gente continuar essa jornada, né? Com as nossas limitações, dificuldade como o ser humano, né? Nessa realidade, mas a gente está aqui, tá? A consciência, expandindo a consciência, que a gente vai melhorando a nossa frequência, vai melhorando o nosso, como é que se diz, comportamento, a nossa maneira de interagir com esse mundo, com as pessoas, né? A gente vai melhorando, tá, pessoal? E a gente vai sentindo também bem, né? Nossa, como é bom seu corpo tá funcionando bem, tudo bem, tá? Você se sente mais disposto, né? A, a sair, né? Passear, interagir com as pessoas, sabe? É, isso é muito bom, né, pessoal? Mas você vê que é uma dificuldade, né? Para a gente encontrar esse equilíbrio, tanto do corpo, tanto da mente, né? Do espírito. É muito difícil, porque era para isso, era para ter ensinado isso às pessoas, a gente, né, pessoal? Mas muitas pessoas não têm nem consciência de quem ela é. Então fica muito difícil. É o que a gente está aqui estudando para você tomar consciência de que você é um espírito, é uma consciência que está usando o corpo, que você está temporariamente aqui, que você veio fazer o seu propósito, né? Veio trabalhar para a espiritualidade. É o nosso tema aí, né, pessoal, que a gente está estudando aí, cada detalhe aí, a gente está observando. A gente já está na quinta parte, né? A gente já vai para a sexta parte, pessoal. Hoje, agora, vamos debulhar dessa sexta parte desse tema, né, pessoal? Que a gente vai falar agora os versículos bíblicos, né, das escrituras, né, que fala sobre esse trabalho que a gente tem que estar preparado, né? Quem que vai se preparar? O nosso espírito, tá, pessoal? Ele que tem que estar preparado. Então existe uma preparação para você se tornar um canal, certo tipo de comportamento. Então essa pessoa tem que ter para a espiritualidade confiar em você. Pessoas que andam mentindo, tá, pessoal? Enganando as outras pessoas, tá? É, aí que estão no meio tanto da espírito como dos evangelhos, mentindo, enganando por causa de dinheiro. Vocês ainda estão no soninho ainda. Precisa acordar, tá? Precisa acordar. E eu espero que não seja aquele acordar na hora que você já estiver desencarnando, né? E quando você vê, oh, e não vai levar nada do que você ficou correndo atrás, tá? Do dinheiro, né? Que a Matrix colocou isso, para você sair correndo desesperado e para a gente se manter o corpo, né? Aí você sai. E a maioria das pessoas estão cegas assim, tá, pessoal? Aquele que é espiritual, ele não faz isso, tá, pessoal? Ele primeiro trabalha o processo dele, a conexão com o reino de essas coisas vai sendo acrescentada, tá, pessoal? Não querendo ficar em rico, né? Porque até o próprio Paulo fala, aqueles que querem ficar em rico caem em cilada, em tentação desse mundo. Então desvia você do seu propósito de vida que você veio fazer. Entende, pessoal? A gente precisa entender isso, tá? Porque eu sei que no meio evangélico, católico, espírita e no meio espiritualista em geral, né? A pregação agora só está sendo isso. Então existe um espírito, né? Que começou com os evangélicos, espírito da prosperidade, né, pessoal? Que está impertulando nesse meio para desviar sua atenção
do real trabalho da espiritualidade. É isso. Os apóstolos avisaram, né? Depois que a gente partir, né? Vai surgir aí os falsos profetas que vai querer desviar vocês da verdade. E a maioria, né, pessoal, eles estão conseguindo, né? Porque as pessoas precisam despertar. Mas graças a Deus, tá, pessoal? Nesses últimos tempos, vamos dizer assim, tá? Tem pessoas que estão despertando sinceramente, tá, pessoal? Mas em relação à quantidade de pessoas, são poucas pessoas, tá, pessoal? Talvez são pessoas até que não é conhecida e tudo no meio da espiritual, aqui no meio que as pessoas talvez são pessoas que não são conhecidas. É desperta, tá aí fazendo um trabalho espiritual sério, um trabalho, né, que está ajudando várias pessoas, né, sem ganância, sem, sabe? Tem pessoas aí, e às vezes as pessoas não, e às vezes as outras pessoas não aderem, porque a pessoa não é famosa, a pessoa não tem status nenhum nessa realidade, né? Entende? Não é famoso, né? Porque aqui nessa realidade, né? Existem os que se diz famoso. Daqui a pouco ele vai ver a fama dele não vai valer de nada, tá, pessoal? Mas é isso, faz parte do processo, né, que a gente está vivendo e a gente precisa entender todas essas nuances para que a gente não se perca na verdade, tá? Por nada, tá, pessoal? Perder a nossa conexão, a nossa intimidade com o Criador, tá? Perder o foco do seu propósito que você veio fazer aqui, tá? A gente não pode perder. Vai acontecer várias coisas, vai acontecer, mas não trabalhe para que essas coisas não mexam com você. Olha quantas coisas já aconteceu aí, pessoal. Estamos aqui, eu estou aqui sempre trazendo para a gente continuar estudando, crescendo, tá? E agora várias pessoas melhoraram também quando ela cresce a consciência de ela lidar com as energias, de lidar com os problemas que acontecem aqui. Muitas pessoas do meu canal já me deram esse feedback, tá? É isso, por isso que a gente precisa se dedicar, tá? Não querendo ser melhor do que o outro, demonstrar que, eu sei, eu aqui, ó, eu saio do corpo, eu vou pelo astral, eu tenho um poder na mão, ó. Não, pessoal, não, isso é sempre para a gente nos equilibrar e ajudar as outras consciências, tá? Sempre nesse pensamento, tá, pessoal? Tá? A gente ainda tem falha? Tem falha. A gente tem dificuldade, tem falha, tem como nos habilitar, mas a próprio Deus, a própria espiritualidade é que nos sustenta, nos protege. São eles, tá, pessoal? Porque eles sabem que a gente veio com um propósito. O importante é a gente reconhecer a verdade, tá? Isso foi o que a gente falou ontem, né, pessoal? É importante estar na verdade, andar na verdade, falar a verdade. Porque essa frequência da verdade vai nos ajudar, tá? Use o cinto da verdade, a couraça da justiça, então, fazendo justiça, e calce o calçado da preparação da paz. Então, ande em paz, ande numa frequência tranquila e calce o pé, que é a preparação do evangelho. Então, levar essa frequência do amor, essa vibração do evangelho para as outras pessoas. É fácil, né, irmão? Eu não sei aonde. Eu acho que é as propagandas desses espiritualistas, os evangélicos, tá? Que estão fazendo essa propaganda que vai ser tudo fácil, você vai ser ricão, você vai ter, né?
O engano corre solto, tá, pessoal? Mas é isso aí. Vamos lá? Vamos continuar o nosso estudo onde a gente parou. A gente tá na sexta parte, né, pessoal? A gente falou a quinta. Você sabe o tema? Qual é o tema? Vamos ver. A gente aqui recapitula tudo, né? O tema que a gente falei aí a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e agora a gente vai para a sexta, que é o tema o que é o trabalho da espiritualidade. Então, eu acho que agora, se vocês vêm acompanhando a novela, você já tem ideia do que seja esse trabalho da espiritualidade, né? Ele fala, o trabalho da espiritualidade é um autodesenvolvimento auto. Então, em si próprio, né? No nosso ser. Então, no ser da consciência espiritual. Então, todo o trabalho que a gente faz para obter conhecimento, expandir a consciência, as frequências, comportamento, nos ajuda a ter esse autodesenvolvimento. Então, você está fazendo o trabalho da espiritualidade. Você entende que trabalho da espiritualidade não tem nada a ver com que ir lá no templo religioso, ou então, como a maioria pensa, né, que trabalho da espiritualidade é você fazer um trabalho, acender uma vela. Você está vendo eu acendendo uma vela aqui, eu vou jogar agora a carta, eu vou agora, ou eu estou vendo. Isso não é, não é assim que é o trabalho da espiritualidade, tá? Mas foi colocado, tá? Para vocês como isso seria o trabalho da espiritualidade. É o engano. O engano está por aí também, tá, pessoal? Então, é esse autodesenvolvimento e a busca por um propósito e um aprofundamento do autoconhecimento para viver uma vida espiritual de forma mais plena e significativa. Também o trabalho da espiritualidade envolve a conexão com algo mais que a si mesmo, como Deus, né? Envolve essa conexão com Deus, que pode ser através de práticas espirituais, como meditação, estudo das escrituras, oração e vivências de valores, né, éticos e morais, como amor, respeito, né, empatia em nosso dia a dia. Então, isso que é o trabalho da espiritualidade, pessoal. O trabalho da espiritualidade é em você, né? Que a obra de Deus é na pessoa, não é no templo, né? Por isso que tem que tirar essa nuvem negra da cabeça dos evangélicos. Que ele diz, eu vou para a igreja, irmão, fazer a obra de Deus. Não entende, porque também pregações erradas, informações erradas que essa pessoa recebeu. Às vezes a pessoa está fazendo na inocência, tá, pessoal? Às vezes não, porque ela acredita que seja dessa forma, porque ensinaram ela errado. Entende, pessoal? E a gente precisa entender que qual tipo de consciência entendeu ou não entendeu, tá? E é difícil, tá? Porque olha o que eu estou falando é totalmente diferente. Foi por isso que uma pessoa estava vendo, nossa, eu pensei que você falava assim a mesma coisa que os líderes, os pastores falavam. Nossa, você fala totalmente diferente. Que é uma visão, pessoal, metafísica. É uma visão centrada na espiritualidade, no eu da pessoa. E eles estão mandando você buscar fora. Deus está lá, ó, Deus está lá no céu, está lá fora. Não sabe nem o que é que está falando, pessoal. Mas estão passando essas informações. Por quê? São pessoas que estão lendo as escrituras com o ego. O ego não pode ler com ego. Ego não pode entrar para ler as escrituras, porque as escrituras é espiritual. Entende? É esse o problema, tá? Mas é isso, pessoal. Enquanto a pessoa não desperta para ser um ser espiritual, né? Levar uma vida plena com significado aqui espiritual, isso vai acontecer.
E por que que o inimigo faz isso? Para que você não encontre verdadeiramente essa conexão com a sua espiritualidade. Ele não quer. Então foi criada essa matrix para desviar a gente. E as pessoas gostam dessas confusão, tá, pessoal? Quanto mais confusão, melhor, né? Essas pessoas, entende? Então, é isso, é as práticas espirituais, como meditação, né? Quando você está estudando aqueles, orando, então você coloca a vivência de valores éticos e morais, então você não mente, você não age imoralmente aí na sociedade, então você aí vibra no amor, no respeito, na empatia, no seu dia a dia. Então, isso tem que estar no dia a dia. O trabalho da espiritualidade é no dia a dia, não está atrelado a um espaço que você vai fazer só a obra de Deus lá. Entende, pessoal? É deixar bem claro isso aqui, porque eu sei que existe essa confusão, tá, pessoal? Principalmente na mente dos evangélicos, né? Aí eu falei a primeira, segunda parte, aqui o que mais? Terceira, nossa, quarta parte, quinta, né? E agora a gente falou, a gente vai para, cadê? Sexta parte. Então, vamos lá para a sexta parte, mas a gente parou no próximo vídeo, foi aqui, em 2 João 1:2, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Então, ele estava falando isso para os irmãos, né, pessoal? Aqueles que despertaram. Se vocês permanecem, né, nessa verdade, a verdade permanece em nós, né, em você para sempre. Vai estar conosco essa verdade. E ontem eu deixei aí uma pergunta, né? E que verdade ele está falando? Né? Você pergunta a João, de que verdade você está falando? Quem foi que se declarou aqui nessa realidade que era verdade? Quem foi, pessoal? Eu vou deixar vocês responder aí. Eu nem vou responder para vocês, tá? Responda aí. Quem foi que se declarou que é o caminho, a verdade e a vida? Entende? Então, essa verdade vai permanecer com você, tá? Aí o que mais? Sexta parte. Colossenses 3, versículo 1. Vamos lá. Portanto, se você for ressuscitado juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, pessoal, você entende como as coisas acontecem, os apóstolos usavam a metáfora para explicar. Então, a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse trabalho espiritual, pessoal? Qual é o trabalho espiritual que Paulo está passando aqui para os irmãos? Portanto, se vocês, né, irmãos, despertos, espirituais, aquele que despertou para buscar essas coisas. Portanto, se você for ressuscitado juntamente com Cristo, então, se você ressuscitou com Cristo, é o quê? Que é o batismo. Então, você se tornou um ser espiritual. Você começa a crer, você busca essas coisas espirituais, você crê em Deus. Então, se você ressuscitou juntamente com Cristo, então, o que é que ele fala para você? Qual é o trabalho da Espírito para você fazer? Busque as coisas lá do alto. Mas de que alto, irmão Samuel? A gente não pode alcançar coisa lá do alto. Lá o céu está longe, lá está. Eu tenho que ir no foguete de Elon Musk para eu ir lá para o alto. Você entende que ele não está falando desse alto, ele está falando que a gente tem que buscar agora frequências elevadas. Qual é a frequência elevada? A maior frequência elevada, que o próprio Cristo, os apóstolos nos ensinam, é a gente vibrar no amor.
na compaixão, na empatia. Então, quando a gente está buscando, andando nessa frequência, então você está buscando coisa do alto. Não é você ir para o foguete de Elon Musk para ir lá para o espaço. Não. Cadê Deus aqui? Eu encontrar Deus aqui na atmosfera. Sorte que você não vai sair desse mundo, porque existe aí um domo, né, chamado de domo, são o firmamento que Deus colocou para não ultrapassar. Porque do outro lado tem águas primordiais. Você já ouviu falar sobre isso? Oi, meu Samuel, o que é isso? Água lá em cima? Você tá vendo esse azul? Na hora que o céu fica limpo, você vê tudo azul? São as águas primordiais. Porque o firmamento, ele é transparente, tá, pessoal? Ele é uma força transparente que você vê, parecendo que você está assim, embaixo, no fundo, tá vendo o fundo do mar, né? É o que a gente tá. Foi o que Deus fez, separação, ó. Subiu, separou, deixou essa parte cá embaixo e a parte de cima. Então, por isso que a gente olha para o céu, a gente vê azul. Ele é azul. Porque tem água lá em cima. É igual quando a gente olha para o mar, de longe a gente vê azul, né, pessoal? Mas a água é azul? Não, a água não é azul. Você, quando chega perto lá, você vê que é incolor, né? Não tem cor. Mas isso é reflexão da nossa visão quando a gente enxerga de longe. Então, a mesma coisa lá, essas águas primordiais. Se você vai chegar perto, você vai ver tudo incolor, pessoal. O escuro, tá escuro, né? Entende? As pessoas precisam entender isso, tá? Você não vai sair, tá? Então, quando ele está falando aqui, busque as coisas do alto. Então, é coisa que os irmãos pode fazer. Você pode buscar a melhorar sua frequência, buscar coisa do alto, então frequências elevadas, ética, comportamento no seu dia a dia. Então, quando você está colocando, buscando essas coisas do lado alto, ele fala onde Cristo vive assentado à direita. Então, Cristo está nessa frequência elevada, pessoal. Que ele está à direita de Deus. Então, aonde está a obra de Deus, o poder de Deus. Então, quando você está fazendo o trabalho, a obra de Deus em você, você está buscando essas frequências altas. Então, você está com Cristo. Você está com Cristo. Porque as pessoas, eu vou encontrar Cristo aí, os religiosos, você vai encontrar Cristo aqui, Cristo está aqui na igreja. Aí o outro, não, Cristo está aqui, é nessa, essa daí está errada. Aí tá aí, ó, a dualidade aí entre as religiões. Porque não está entendendo o que Paulo está falando aqui. E Paulo não está falando para essas pessoas que não são ressuscitados juntamente com Cristo. Paulo está falando com esses que estavam já ressuscitados. Despertou a consciência espiritual. Paulo está falando para essas pessoas. Mas todas as pessoas, né? Hoje tem essas escrituras, a Bíblia, ele lê a Bíblia. Aí ele não entende e interpreta do jeito dele. Esse é o problema, tá? Aí ele fala, o que ele fala mais? Colossenses, vamos ler, capítulo 3, versículo 2. Ele fala, pense nas coisas lá do alto e não mais aqui da terra. Então, é por isso que ele está falando isso. Então, no Colossenses 3:1, ele fala isso. Se você já ressuscitou, juntamente com que busca as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aí ele fala em Colossenses 3, versículo 2, no versículo 2. Pense nas coisas lá do alto. Então, ele quer também que a mente da pessoa não fique nessas coisas aqui da terra.
Mas olha, pessoal, olha como as religiões que a gente tem aqui na Terra, todas, né? Sempre quer fazer com que a gente fique aqui na Terra. Pense as coisas da Terra, né? Vibre no egoísmo, de cada um ser melhor do que o outro, vibre aí. Então, até as próprias religiões estão fora da frequência que Cristo está falando. Olha aí, olha aí as pregações que vocês ouvem. Então, pense nas coisas lá e não nas coisas da terra. Então, a sua mente tem que estar voltada para as coisas evoluídas. Então, frequências evoluídas, fazer, né? Mas olha aqui, pessoal, como as religiões estão. Estão tudo na terra. Estão pior do que as pessoas que não vão para algum grupo religioso. Estão mais terreno do que essas pessoas. Por quê? Tem espírito contrário à frequência, a mensagem que os apóstolos estão passando. Aí, ó. Pense nas coisas do alto, né? Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ele está nessa frequência do amor, da alegria. Então, Cristo está aí. Não mais daqui da terra. Então, não pense mais, porque agora você ainda tem um corpo aqui na terra, mas não pense mais, você tem que andar aqui como um peregrino. Você vai usar as coisas aqui, mas não vai se apegar a essas coisas. É difícil, né, pessoal? É difícil, né? Então, a gente precisa desse conhecimento mais elevado. Vibrar nessas frequências mais elevadas no nosso dia a dia. E não é fácil, né? E pior que se a gente, numa família, consciência tão perturbada, a gente se torna difícil de se equilibrar. Mas por isso que a gente precisa da ajuda, fazer esse trabalho, né, corriqueiramente, para nesses momentos de dificuldade a gente vencer, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal, ele fala? 1 Pedro 1, versículo 2. Vamos lá. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Então, olha o que Pedro está trazendo para os irmãos, né? Aqueles que já ressuscitou com Cristo, está na frequência de Cristo, é uma pessoa desperta. Então, o que é que ele fala para esses irmãos? Ele fala, Deus, o Pai. Então, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Pai, que é o nosso Pai espiritual, tá? O que é que ele diz? O conhecia de antemão. Então, ele está dizendo que Deus já nos conhecia já. Ele conhece a gente. De antemão. Antes até do mundo se formar, antes de tudo. Deus já nos conhecia. E aí ele fala o quê? E o escolheu. Então, ele escolheu você para que o quê? Para quê? E o Espírito, né? O Espírito de Deus o santificou através do quê? Da frequência de Cristo. Para o quê? Para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Então, para que você entrasse na obediência, para que sua alma fosse purificado, para você se aproximar de Deus. Porque Deus está em outra frequência, pessoal. Então, Cristo vai ser essa porta, esse caminho para nos levar a Deus. Então, a gente não precisa mais de intermediário, né, pessoal? A gente não precisa mais de intermediário para poder a gente conversar com Deus, a gente ter uma intimidade com Deus. Então, Cristo ele se tornou o único, o sumo sacerdote para nos levar a Deus, para a gente chegar lá e conversar. É por isso que ele falou para os apóstolos, né? Não faça igual os fariseus, né? Quando orarem, vá para o seu quarto, o pai que vem secreto
ele vai lhe recompensar aquilo que você precisa. Então, é através dessa frequência, pelo sangue de Jesus Cristo, vai nos purificar, porque Deus já nos conhece. Então, Deus escolheu a gente para que a gente tivesse comunhão com Ele. Então, isso é o trabalho da espiritualidade. Quando a gente está buscando com essa verdade, que é na frequência de Cristo, a gente não está buscando em outras frequências baixas, tá? Porque existe maior frequência do que a frequência de Cristo, pessoal? O amor maior do que o amor de Cristo aqui nessa realidade? Não existe. Então, se você está buscando fora disso, você está buscando em outras frequências. Frequência que está abaixo de Cristo. Entende, pessoal? É bom ficar isso gravado na sua consciência. Aí o que mais, pessoal? Hebreus 12, versículo 14. Né? O que é que ele fala aqui? Procure viver em paz com todos e busque a santificação. Então, separação, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, porque se você não entra nesse processo de purificação, santificação, você não vai ter intimidade, você não vai ver o Senhor trabalhando na sua vida. Você não vai despertar consciência, você vai ficar cego para esse processo da comunhão com o Criador. Você não vai ver. Está cego. Está cego igual as outras pessoas. Por isso que as outras pessoas ficam perguntando aonde está Deus, aonde está Jesus. Aí, ó. Então, quando elas estão assim, significa o quê, pessoal? Essas pessoas estão cegas. Ela não consegue ver aonde é que Deus está. Ela não sabe. Então, os pastores, está aqui, ó. Está aqui. Aí o outro, não, está aqui. É aqui que está. Deus está aqui, rapaz. Vem aqui. Aí você fica igual a criança, de um ping-pong, né? De um lado para o outro. Foi isso que aconteceu com a gente, né, pessoal? Eu experimentei isso também, tá? Eu estou falando isso porque eu experimentei também, tá? A gente experimenta cada coisa aqui, tá? Então, seguir a paz com todo, então, a gente tem que viver uma vida, né, numa frequência de paz, né? Busca a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver, tá? Porque você tem que estar em outra frequência. Aí o que ele fala? 1 Coríntios 14, versículo 12. Assim também vocês, visto que deseja dons espirituais, procure progredir para a edificação da igreja. Então, a gente vai fazer o trabalho, procurar a nossa, como é que se diz? Ele fala, desejar os dons espirituais. Então, a gente vai buscar esses dons, desenvolver. Para quê? Para que a gente progrida para a edificação da igreja. Então, não só sua edificação, mas a edificação do corpo, então, dos outros irmãos espirituais. Então, procure esses dons, essas coisas, que é a espiritualidade, para você desenvolver aqui, progredir aqui, para que nesse progresso você tanto ajude você, como ajude as outras pessoas que são irmão espiritual. Faz parte do corpo, faz parte da igreja. É o que eu estou tentando fazer. Já ajudei aqui muitas pessoas, tá? São irmãos meus espirituais, tá? Até que ele não reconheça isso, ele não sabe, tá, pessoal? Mas uma coisa atrai ele nas coisas que eu falo, então ele se torna irmão meu espiritual. Ele não sabe. Ele tem pessoas aqui que chegam assim, nossa, eu não consigo parar de assistir um vídeo desse rapaz aí, rapaz. Nossa, ele é lá da Bahia, né? Nossa, toda vez eu venho aqui, assisto ele e eu me sinto bem. Então, vocês é espiritual, pessoal. Mas você não sabe disso. E vocês é meus irmãos espirituais, mas você não sabe disso. Porque isso não chegou à sua consciência. Então você vai
nesse bem, nesse feeling que eu estou passando, nessa frequência que eu estou passando. Quem é que vai? A sua consciência, ela entende. Ela chama você. Já teve pessoas que me falaram isso aqui, pessoal. É engraçado, mas porque ela não entende, tá, pessoal? O trabalhar de Deus, tá? Às vezes ela até de outro grupo, né? Ela participa de um grupo aí religioso, talvez evangélico, católico. Então, mas ela não entende porque que ela é atraída pelas coisas que eu estou falando. Porque você é espirituais, tá, pessoal? Então, ele fala, procure progredir na edificação da igreja, então, desse corpo espiritual. Aí o que mais, pessoal? Colossenses 3, versículo 23. Vamos ler aqui. E 24, né? Vamos ler. Tudo o que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, olha o que, né? Aqui em Colossenses, então, Paulo escreveu lá para os Colossenses, né? Em 3, 23 e 24, o que é que ele fala? Ele fala, tudo o que fizer, faça de todo o coração como para o Senhor. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para esse Deus, esse Senhor, esse Cristo, fazendo como se estivesse fazendo para Cristo, né? Não fazendo, né, para agradar a nenhum homem. Então, o trabalho que eu faço aqui é um trabalho que eu faço para agradar quem? Agradar o Senhor, agradar esse Deus invisível, a Cristo, Filho dele, não para agradar vocês, tá, pessoal? Talvez aqui eu falo coisa aqui que vocês não gostam. Tá querendo até pegar uma pedra e meter na minha cabeça. Que eu desencarne logo. Ah, desencarna logo, vai. Mas é isso. Por quê? Porque eu tenho que falar aquelas coisas que a espiritualidade está colocando que é o certo para a gente entrar. Na frequência correta, na maneira certa. Então, e às vezes a gente está em outra frequência, então isso choca e a gente não gosta. Porque talvez seja até uma frequência que a gente, né, que goste de fazer aqui nessa realidade. Mas se não está de acordo com a espírito, está fora. Entende? Então ele disse: faça de todo o coração, então tem que ser com toda a alma, para o Senhor e não para os homens. Sabendo, então vocês sabem, né, que receberão do Senhor a recompensa da herança. Então, eu sei que eu vou receber. Por isso que eu não me importo se alguém vai, eu vou ganhar dinheiro, se eu vou ficar famoso aqui, se eu vou, né? Vai ter muitos membros, se alguém vai ajudar aqui com dinheiro nessa realidade. Para mim não importa, porque o que eu vou ganhar aqui, pessoal, não se compara o que a gente vai receber essa herança do Senhor, que é a herança de vida eterna. Não se compara com isso aqui, com um dinheirinho aí que vocês vão dar aí, tá? Então, para que eu vou fazer enganar vocês para vocês colocar um dinheirinho na minha conta, como os pastores estão fazendo? Essas pessoas não sabem o que estão fazendo, porque elas estão trocando algo maior pelo algo muito pequeno, tá? Então, ele diz que sabemos receberão do Senhor a recompensa da herança. E aí ele diz, então pense nisso, né? É a Cristo, o Senhor, que você está servindo. É a Cristo. É nessa frequência de Cristo que você está servindo. Você não está servindo a ninguém. Não tente agradar ninguém. Fale a verdade, mesmo que doa. Se essa pessoa é espiritual, ela vai entender. Ela vai amar você. Ela vai apoiar você. Ela vai estar junto de você. Ela vai amar você. Tá? Não tenha medo de dizer a verdade. Tá, pessoal? Diga a verdade. Vai doer, tá?
Alguns vão ficar com raiva de você. É isso. Não tem o que fazer, pessoal. Se vocês é uma atalaia, é um instrumento da espiritualidade, você está trabalhando, você não tem o que fazer, tá? Vai ter que combater contra frequências baixas, contra o sistema desse mundo de injustiça. Você vai ter que bater contra isso. Se você não bate contra a injustiça desse mundo, tá, pessoal? Você ainda não é um desperto. Você não é o escolhido, você não é um desperto. Tá? Você está querendo colocar as coisas espirituais, né? A justiça de Deus nessas injustiças que tem aqui, não vai dar certo, tá? É o que os pastores e os religiosos estão tentando fazer, mas não conseguem. Lá no próprio lugar que eles estão, é o lugar que tem mais injustiça ainda. É sério, tá, pessoal? É sério. Aí o que mais, pessoal? Vamos lá? Efésios 2, versículo 10. Vamos ler. Deixa eu tomar um chá aqui, para não dar soluço, né? Para o soluço não vir. Então, Efésios 2, 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então, o que é que Paulo, né, está escrevendo lá para os Efésios, para os irmãos, aquelas consciências espirituais? Ele está escrevendo que, capítulo 2, versículo 10, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazer a boa obra. Ó, tá vendo? A luz está querendo ir embora aí, tá, pessoal? Deu aí o... Será que é o apagão? Aí a gente não vai gravar aqui, a gente vai gravar no escuro. Você vai ver só o áudio, não vai ver minha imagem, tá? Então, ele fala que nós somos criados, né? Então, Deus criou um ser espiritual, né? Para realizar, em Cristo Jesus, então, na frequência de Cristo Jesus, ele cria esse homem espiritual. Para quê? Para fazer a boa obra. A boa obra em você e nas outras pessoas. Entende? Você se tornar um canal. Então, para fazer a boa obra, a qual Deus preparou antes para nós a praticar. Deus já tinha preparado isso. Atenda, pessoal. O que é que a gente tem que fazer? É atender o chamado da espiritualidade. Simplesmente isso, entrar na frequência correta. Não ficar endurecendo o coração. Não ficar resistindo, pessoal. Não fugindo do compromisso, do despertar, do compromisso que você fez com esse próprio Deus. De vir fazer aqui o seu propósito que está na sua alma. Não fuja disso. É a única coisa que a gente tem que fazer. Porque ele escolheu a gente. Quando você desperta, ele está escolhendo você. Mas tem pessoas ainda que ficam resistindo, pessoal. Não faça isso, tá, pessoal? Por favor, tá? Então, ele diz que preparou antes para nós a praticarmos. Então, para que praticarmos nessa realidade. O que mais, pessoal? Vamos lá. 1 Coríntios 15, versículo 58. Vamos lá. Portanto, meus amados irmãos. Então, já está, na carta dele, já está se referindo para quem é essa carta. É para irmão, é para aquele que despertou a consciência. É para aquele que ressuscitou com Cristo. Não é para todos aí, tá, pessoal? Mas eu sei que se você ler, né, pessoas que vão buscar isso, ela se considera participante espiritual. Então, quando você dá atenção para isso, você é irmão espiritual. Então, ele está falando para você. Então, portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor,
sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, olha que maravilha, pessoal. Olha que informação maravilhosa. Então, ele fala que, meus amados, sede firme, então fique firme. Como é que a gente fica firme, pessoal? Constantemente, sempre. Então, constantemente, então, no nosso dia a dia. Abundantemente na obra do Senhor. Então, qual é a obra do Senhor? É esse trabalho espiritual. Então, a gente tem que ser constantemente, a gente orando, meditando, estudando. Seja isso constantemente. Por quê? Porque ele disse, sabemos que o nosso trabalho, então, esse trabalho da espiritualidade, então, tá vendo que a Bíblia fala do trabalho não é vão no Senhor. Então, não é vão na frequência de Cristo. Então, você não está fazendo um trabalho. Você está orando, está se dedicando, está, né, tendo comportamento no seu dia a dia ético, morais. Não é vão o seu comportamento. Entende, pessoal? Você vai ser recompensado e com vida eterna. Tá? É maravilhoso, né, o que Paulo escreveu aqui. Então, o que mais que ele fala? Colossenses 3, versículo 17. E quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus. Então, pessoal, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer nessa frequência de Cristo. Então, o que é a frequência de Cristo? Nos ensina o que a gente tem que fazer. Então, tem muitos aqui, a Bíblia, né? A administração da nossa consciência. O que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer, porque a gente sai da frequência de Cristo. Então, por isso que vocês vêm estudar. Tem evangélico que não sabe disso, tá, pessoal? Ele não sabe, tá? Ele, nossa, eu não sabia disso. Você não sabe. Entende, pessoal? E eu sinto muito, tá, pessoal? Ele não sabe o que é a obra de Deus, o que é fazer essa obra, fazer tudo em nome do nosso Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então, por ele, por essa frequência da graça, a gente vai vai ter gratidão a Deus. Então, ser grato. Por isso que a gente não pode murmurar. A Bíblia disse, não murmurei, né? Não murmure. Então, o que é que a gente tem que fazer? Mesmo em situação, a gente tem que agradecer, dar graças a Deus. É isso, render ação de graça, né? Aí o que mais, pessoal? 1 Coríntios 9, né? Capítulo 9, versículo 8. E Deus é poderoso para tomar abundantemente a vós toda a graça, para tornar abundantemente toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabunde em toda boa obra. Então, pessoal, olha o que Paulo escreve aqui para os coríntios, para as consciências que estavam ali. Então, você é uma consciência, né, que ressuscitou, você despertou, então isso é para você também. E Deus é poderoso para tomar abundantemente a vós toda a graça. Então, o próprio Deus vai abundar essa graça que é Cristo na sua vida, essa frequência. Fazer o quê? Para quê? A fim de que, tendo sempre em tudo, então tudo vai ser suprido na sua vida, tanto espiritual, né? Tudo, né? Toda a suficiência superabunde em toda boa obra. Então, toda boa obra vai abundar na sua vida. Você vai ser preparado para boa obra. Você se torna um canal da espiritualidade. Entende, pessoal? Mas tudo isso vem do Pai das luzes,
na frequência dessa graça, abundar essa graça em você. Então, a obra você vai trabalhando a sua espírito, essa graça vai superabundando na sua vida. É claro, pessoal, ensinaram a gente errado, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas agora estamos lendo isso espiritualmente, né? Com um olhar espiritual, não apegado a nenhum contexto religioso, é o que a gente está fazendo aqui. Aí o que mais? Salmo, capítulo 90, Salmo 90, né? Versículo 17. E seja sobre nós a graça do Senhor. Então, o próprio salmista está pedindo, e seja sobre nós a graça do Senhor. Que essa graça é Cristo, né? Vai abundar na nossa vida, sobre nós. A graça do Senhor, nosso Deus, o confirme sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirme a obra das nossas mãos. Então, se essa graça está sobre você, então o que é que vai acontecer? Esse Deus vai confirmar sobre você a obra das suas mãos. Ele vai confirmar que você está fazendo a obra, o trabalho da espiritualidade, a obra do Senhor. Ele vai confirmar isso no seu coração, tá, pessoal? Ele vai trazer essa certeza de que você está fazendo o trabalho da espiritualidade, a obra do Senhor na sua vida e na vida do seu próximo. Você começar a fazer o bem, transmitir boa frequência, né? Você saber lidar com as outras pessoas. Isso tudo contribui para que a obra do Senhor seja feita aqui. Agora, é dificuldade? É uma dificuldade, pessoal. Eu enfrento, tá? É com força mesmo. Não é fácil, tá, pessoal? Não vou enganar você igual as outras pessoas. A gente tem que fazer isso com toda a dificuldade que a gente encontra, tá? Aí o que mais, pessoal? Vamos lá. 1 Coríntios 2, né? Capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, pessoal, procura apresentar-te a Deus. Então, aonde está Deus para a gente se apresentar a Ele? Aonde está, pessoal? Aonde você acha que Deus está? Coloca aí nos comentários. Porque Paulo está mandando aqui os despertos, aqueles que se converteram, ressuscitaram com Cristo. Ele está falando para esses irmãos. Ele está falando assim: procure apresentar-se a Deus aprovado. Então, aonde é que a gente se apresenta a Deus? É na igreja, irmão. Você tem que se apresentar lá. Entende o engano? Você entende mesmo? Quando a gente vai lendo espiritualmente as coisas que os apóstolos, você vê que não tem nada a ver com o que essas coisas que essas pessoas estão fazendo. Você diz, nossa, é totalmente diferente. É totalmente diferente, porque o que estão fazendo aí foi desvirtuou totalmente do que é o evangelho. Então, você vê, procura apresentar. Quem é que vai se apresentar a Deus, pessoal? Quem é que tem comunhão com Deus? O seu espírito. Então, é o seu espírito, a sua consciência, é que vai ter comunhão com o Criador. Então, essa consciência tem que se apresentar a Deus. Aonde que é essa apresentação, irmãos? Não é nessa realidade. Entende, pessoal? Isso quebra totalmente o contexto que tem. Então, procure apresentar-se a Deus aprovado. Então, que você está na frequência, né? Como obreiro. Então, o que é a palavra obreiro, né, pessoal? Obreiro é aquele trabalhador.
Então, que está fazendo a obra espiritual, a obra de Deus, o trabalho da espírita. Então, procure apresentar-se assim, que tem trabalho espiritual na sua mão, a sua consciência, né? Aí o quê? Que não tem de que se envergonhar. Então, que não tem de que se envergonhar, que você atendeu o seu chamado, você tem obras, né? Tá trabalhando para a espiritualidade, aí você tá orando, tá meditando. Então, toda vez que você começa a trabalhar, você está se apresentando a Deus. Deus, estou aqui, ó, estou me colocando, Deus, no seu dia a dia você não está enganando ninguém, você não está mentindo, você não está agindo erradamente com ninguém, você não está fazendo falcatrua, você não está andando aí imoralmente. Então, quando você está fazendo isso, você, no seu dia a dia, está se apresentando para Deus, para a espiritualidade. Ó, me usa aqui para a sua obra espiritual. A sua consciência, você tomou consciência, então você está se apresentando a Deus. Você entende que não tem nada a ver com isso aí? Vou me apresentar a Deus agora como obreiro aprovado lá na igreja. Ai, pessoal, eu dou risada agora, mas é sério, tá? A gente, quem experimentou essas coisas assim, eu acho que a maioria, né? Passou aí pelos contextos religiosos. Então, você sabe do que eu estou falando, tá? Então, ele diz, procure apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Que o quê? Que maneja bem a palavra da verdade. Então, que essa palavra você está manejando no seu dia a dia. Essa palavra está em você. Entende? Você está manejando, você sabe manejar. Então, se apresente assim, pessoal. Colocando, vivendo a palavra de Cristo, a palavra de Deus no seu dia a dia. Agora, pessoal, eu passei por muitos grupos religiosos, tá, pessoal? Essas pessoas não entendiam, né? Porque não tem esse entendimento. Uma coisa ele estava fazendo lá no templo religioso, aí quando saía dali, no dia a dia dele, o cara estava fazendo arruaça, pessoal. Aí fica difícil. Aí isso não é. Você não está se apresentando a Deus. Você, eu vou me apresentar a Deus lá na igreja, irmão. Domingo eu vou me apresentar. Não é, pessoal. É no seu dia a dia, quando você coloca essa palavra, você maneja a palavra, você coloca no seu dia a dia. Aí você não vai ter nada de que se envergonhar, porque você está na frequência de Cristo, está no amor, você está praticando isso no dia a dia. Então, quando você está entrando nessa frequência, então você está se apresentando, a sua consciência está se apresentando a Deus, pessoal, como obreiro aprovado. Então, aquele que está fazendo a obra, o trabalho da espiritualidade. Porque o obreiro é pessoas que fazem a obra. É isso que é a obra de Deus. Você entende que não tem nada a ver com isso? Então, é isso, tá? Aí o que mais? Tem mais? Tem mais, pessoal. Se chegar a 60 minutos, a gente para. A gente vai continuar a 7ª parte, tá? Próximo bloco. Aí o que mais que ele fala aqui? Ele diz, Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho de amor que, para com seu nome, mostrar-te enquanto serviste ao santo e ainda servir. Então, olha o que, né, o hebreu, né, escritor de Hebreu, muitos falam que é o apóstolo Paulo, né, mas o escritor de Hebreu, que não é conhecido, né, pessoal, mas a maioria entende pela escrita que esse Hebreu foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas não vamos entrar nesse mérito, mas olha a informação
que é trazida aqui. Ele diz, porque Deus não é injusto. Então, se você está fazendo no dia a dia, né? Você é ético, você é moral, você ora, você medita, você é uma pessoa que está buscando as escrituras, está buscando entender as coisas. Então, esse esforço todo que você está fazendo do trabalho de para ele diz para que se esquecer da vossa obra, então, e do trabalho de amor que para com seu nome mostrar-te. Então, é porque você acredita em Deus, você teme a Deus, você é uma pessoa que, né, acredita nesse Deus, então você busca trabalhar, fazer esse bem ao próximo, então você não vai ser esquecido. Deus não é injusto, pessoal. Ele é justo. Você vai ser recompensado. Se não for aqui, você vai ter recompensa de vida eterna. É a maior de toda a recompensa. Tá? É a herança, né, que ele falou lá. Então ele disse, o trabalho de amor que para com seu nome mostrar-te, enquanto serviste ao santo. Então, enquanto a gente está servindo aos outros irmãos, aos santos, e ainda servisse, então, esse amor que a gente demonstra um para com o outro, pessoal, então isso faz com que Deus não esqueça, ele não vai ser injusto pela justiça que você está fazendo. Por isso que a gente tem que fazer o bem, pessoal, fazer justiça, andar na frequência do amor, com amor, fazer as coisas para como se estivesse fazendo para o Senhor. Não esperando, não, mas essa pessoa não merece, não, irmão Samuel. Não, eu não vou fazer para isso, não. É só essa daqui que é mais bonita, essa daqui que merece. Aqueles que são feios, são pobres, não merecem, não. Tem gente assim na igreja, tá, pessoal? Nesses templos aí, tá? E pior que a maioria, né, pessoal? Que é pobre, são negros, tá? E essas pessoas são racistas, estão dentro do meio religioso. O racismo. Porque eu participei de uma igreja, pessoal, a pessoa disse que ia fazer para aquelas pessoas que tinham dinheiro, era mais bonita, e aquelas que eram mais necessitadas, eles não queriam fazer, não. Se fizesse, fazia de má vontade, não como se ele estivesse servindo ao próprio Criador, pessoal. Veja, eu estou falando isso, tá? Uma coisa que eu vivi no meio religioso. Imagine a mente dessas pessoas, pessoal. Ela não entende o que é a obra de Deus. Uma pessoa dessa não entende. Então, escolhendo pessoas, né, por aparências, por questões sociais dessa realidade, para servir. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas isso foi uma coisa que eu presenciei, tá? Em vários grupos, né? Não só foi nenhum, não, né? Para dizer, não, isso aqui não acontece no meu, irmão, tá? Mentira, tá? Porque onde devia ser, vocês estão dizendo que é a casa de Deus, devia ter justiça, tá tendo mais injustiça aí. Por quê, pessoal? Essas pessoas não saíram do ego, tá? Elas não estão vendo as pessoas como consciência. Elas estão vendo as pessoas como ela está vendo aqui a casca da pessoa, o veículo da pessoa. Ela está vendo, você é negro, você é feio, esse daqui é bonito, eu quero esse daqui bonito. Eu sei que essa verdade vai ser dura para alguns, tá, pessoal? Mas é preciso ser dita aqui. Então, meu canal é para isso, tá? Por isso que eu não tenho um vínculo nenhum com nenhum grupo religioso. Para vocês aqui se firmando nessa verdade. Não ter esse mau pensamento, esse sentimento de fazer exceção de pessoas. Tá? Mas eu sei que isso acontece, tá, pessoal? Se você tem esse problema, tá? De exceção de pessoa. Se você, por exemplo, você é uma pessoa que é branca, você tem o racismo contra a pessoa, você trabalha esse lado, tá? Peça a Deus, Deus, isso não é correto. Você tem que mudar a visão espiritual
enxergar aquele irmão como uma consciência. Por isso que eu sempre falo no meu vídeo, tá, pessoal? Eu não olho aqui se você tem dinheiro, se você é negro, se você é gordo, se você é baixo, se você é bonito, se você é feio. Eu não estou olhando isso. Vocês são como consciência que são irmão espiritual. Então tem que ver isso, né, pessoal? Então a gente tem que servir como se servisse o nome do Senhor, né, mostrando enquanto servia ao santo e ainda servisse, né, pessoal? 60 minutos. Não, não dá, não dá. É tão pouquinho, é tão gostoso. Mas é isso, tá, pessoal? Tá para hoje, né, 60 minutos para hoje, tá bom. A gente continua no próximo capítulo dessa novela. A gente já vai para a sexta parte, né? Vou marcar aqui a sétima parte. A gente falou da sexta parte, então a gente vai para a sétima parte. Nossa, pessoal, esse daqui vai render, viu? Esse foi um tópico aí mas é importante a gente entender o que é esse trabalho da espiritualidade, né, pessoal? Então, vamos para mais capítulo, tá? Até a gente terminar aqui esses versículos da Escritura, tá, pessoal? Tá bom, pessoal. Agradecer a Deus, tá? Obrigado por Ele me ajudar cada momento. Por Ele, até pela maneira, minhas falhas, mas Ele está sempre, né? Porque Ele é fiel, tá? Ele está sempre nos ajudando. Então, eu estou me colocando à disposição, fazendo um esforço, me colocando aqui, Senhor, agindo no meu dia a dia, na frequência, para Ele, eu me colocar à disposição para ser usado pela espiritualidade, por esse Deus invisível, esse Deus vivo, tá? Obrigado, tá? Por Ele. Obrigado, Cristo, pela frequência maravilhosa nas nossas vidas. Agradecer a vocês, a Deus, né? Aos novos aqui, como é que se diz? Novos inscritos, né? Aos novos inscritos, obrigado vocês. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!